Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aos nossos ouvintes, aqueles que nos estão vendo aí pelos canais de mídia de comunicação. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema super importante, que é a tokenização da economia e o Drex. Esse tema é um tema que vem cativando todo o sistema financeiro nacional, né? E a gente está aqui muito feliz e espero que vocês aí que estão nos ouvindo e nos vendo possam entender um pouco mais do que está sendo feito do ponto de vista das tendências e inovações tecnológicas pelo regulador e pelo sistema financeiro. Bom, e aqui eu tenho a presença de, eu diria, como eu falei com eles antes, né, que aqui é mais um bate-papo e eu fico muito tranquilos porque eu acompanho vocês nesse mundo, né, nessas tendências todas, né, no setor financeiro. É mais um bate-papo com os nossos convidados aqui, né, que é o André Carneiro, o Rafael e a Tamila, tá? E o André Carneiro hoje, ele é o sócio, diretor executivo da BB Chain, que é uma empresa provedora de soluções de blockchain, né André? E faz parte hoje do nosso consórcio da BBC como um dos participantes. Então, seja muito bem-vindo e agradeço e com certeza, de novo, o jargão meu aqui será aprendizado. E eu vou aqui, juntamente com os nossos ouvintes, aprender bastante. Obrigado Glauber, obrigado à BBC pelo convite aqui no Fala BBC. Vai ser um prazer aqui compartilhar com vocês e, numa conversa entre amigos, levar conhecimento a todos e conhecer um pouco mais sobre esse mercado. Muito obrigado, André. Bom, do outro lado também é uma pessoa que eu vou nos seminários, né? A toda hora eu encontro, né? E fico admirando, que é a Tamila. A Tamila, ela é hoje sócia líder, né, do blockchain e do real digital, da UI, da Ernst Young. Então, por favor, Tamila, seja muito bem-vinda e agradeço aí de novo a oportunidade aí e vamos juntos aprender um pouco mais. Obrigada, Glauber, um prazer estar aqui. Obrigada, BBC, pelo convite. Acho que a gente tem bastante coisa interessante aqui para falar de tokenização de economia, de Drex e de ativos digitais. Perfeito, muito obrigado. Bom, eu estou aqui com o Rafael Bianchini, que é o coordenador de regulação de riscos financeiros e infraestrutura de mercado do Banco Central. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Glauber. Obrigado, BBC, por esse convite. E aqui a gente muitas vezes, a impressão que a gente pode dar a entender é que a gente está vindo trazer conhecimento. E, na verdade, no debate a gente acaba aprendendo muito, né? Muitas vezes, na informalidade que o debate proporciona, a gente acaba aprendendo mais do que em leitura, em seminário, né? É interessante esse contato constante com gente de mercado, pessoas diversas, com diversas formações. E até na divergência a gente aprende. Bom, obrigado mesmo. Bom, agradeço e eu acho que esse é o intuito do Conecta, né? Exatamente conectar pessoas que estão no setor financeiro, né? Mais aí as tendências da sociedade, dos problemas do dia a dia. Então, acho que esse bate-papo ele vai ser muito produtivo para todos nós, né? E aí, assim, pegando um pouquinho o gancho, né? Já trazendo um pouco mais de formalidade aí, né? Para os nossos ouvintes, a gente estava conversando um pouquinho do quanto é difícil, né? Esse tema de tokenização da economia e o Drex agora que começa a se materializar, né, que a gente começa a ver as coisas acontecendo, mas o quanto ele é difícil para a própria pessoa ou para o próprio colaborador ou quem está participando do sistema financeiro nacional entender isso. Há uma série de conceitos muitas vezes como o Open Finance, né, que começou lá com o UK, lá no ISO 20022, né, que a gente internalizou, e depois as coisas foram acontecendo, então tinha um conceito, e conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo que se foi concretizando, e já saiu do abstrato e começa a ficar uma coisa mais, vamos dizer, palpável. Acho que isso é o momento nosso, né, desse tema, de tokenização da economia, né, o que seria o token, né, os casos práticos, os exemplos. Então, a provocação que eu faço para vocês três, né, no sentido de nos ajudem a entender um pouco melhor de uma forma clara, um pouco mais simplista, né, daqueles que estão nos ouvindo, associados ou não, o que a gente está falando, né? Quais são aí uma análise, vamos dizer, de SWOT, pontos fortes, fracos, ameaças, né? Benefícios, oportunidades, diante desses temas que a gente vai varrer aqui. Então, eu vou já aqui lançar, né, a nossa primeira
perguntas, se vocês me permitem, né, para que a gente possa começar aí, e peço de novo casos, exemplos, porque aí a gente consegue trazer aquela sociedade que está em dúvida, né, do que a gente está falando, tá? Então, vamos lá. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a palavra tokenização da economia, que é o nosso tema aqui de hoje, né? O que vem a ser isso, né? Aí eu passo para os três, assim, do que nós estamos falando, né? Assim, o que é o nosso objetivo quando a gente fala de tokenizar um ativo, né? Então, por favor, fiquem à vontade, tá? Aqui a bola é de vocês, eu sou meramente um moderador aprendiz, então, por favor. Bom, quando a gente pensa em tokenização, existem diversos aspectos aqui. Acho que cada um vai tentar buscar aí uma cobertura desde o regulatório. Eu vou buscar o conceito mais tecnológico, né? Então, basicamente, o que a gente está trazendo aqui no conceito de tokenização é como a gente cria uma versão digital de algo que, em tese, existe no mundo físico ou financeiro, representado de uma outra forma, dentro de uma nova tecnologia. Tá? Como a gente transforma isso, a partir dessa nova tecnologia, em algo, para ser bem pragmático, né, e para gerar valor, o que essas novas tecnologias geram de valor para o usuário e para a sociedade brasileira como um todo. Né? E não apenas tecnologia pela tecnologia. Então, a gente pensa em tokenização, como é que eu transformo algo que existe, que é representado na vida. E aí eu vou tentar usar aqui um exemplo lúdico, né, que é um cartório e um imóvel, né? Você tem um imóvel fisicamente, né, em um local e ele também é representado escrituralmente dentro de um cartório. Então imagina que você consiga, através do conceito de tokenização, representar um carro que existe fisicamente no mundo de uma forma digital, através de tecnologia. Tá? Então essa é uma visão simplista, a gente vai explorar diversas coisas aqui ainda sobre isso, mas no aspecto tecnológico é tão simples quanto. Você está representando algo físico dentro de uma tecnologia e a partir desse cenário que a gente vai desdobrar aqui nas possibilidades, com esse cenário de tecnologia você consegue fazer ou criar coisas que hoje, eventualmente, você faz a um custo mais complexo ou com alguma dificuldade, e as tecnologias estão aí para servir no final do dia as pessoas, né, para resolver problemas de maneira mais simples, mais eficientes e valor para a sociedade. Perfeito, vamos lá? Eu acho que é interessante, o André mencionou, né, é uma representação digital de um ativo, de um direito, de um contrato, de um valor. Mas não é meramente uma representação digital, não é meramente uma digitalização, né? É essa representação digital numa nova infraestrutura de mercado. Então, o que a gente está passando quando a gente fala da economia tokenizada é uma mudança estrutural de como o mercado se constrói em cima das tecnologias até então existentes. Uhum. Então, quando a gente fala de tokenização, a gente está falando de representar digitalmente um ativo, um direito, um contrato em uma blockchain, tá? Então, assim, essa blockchain, a gente não precisa entrar nesse mérito, mas, assim, é uma nova infraestrutura, é uma nova base de registro, de transferência e de armazenamento de dados e ativos, que surgiu lá atrás com as criptomoedas e tal, e que muito claramente o mercado como um todo e até as autoridades, os reguladores entenderam que ela traz eficiências operacionais muito interessantes e que podem gerar benefícios para a economia e para a sociedade como um todo. Então é isso, quando a gente fala de tokenização, a gente está falando da representação digital de um ativo, de um direito, de um valor em uma blockchain. E aí, quando a gente fala disso e a gente fala da economia tokenizada, aí a gente está falando de algo que, o que pressupõe uma economia tokenizada? É a possibilidade de tokenizar diversos ativos. Então, né, o André mencionou aqui a tokenização de um imóvel. A gente pode tokenizar carros, a gente pode tokenizar debêntures, a gente pode tokenizar ações, a gente pode tokenizar ativos financeiros, a gente pode tokenizar obras de arte, a gente pode tokenizar safras agrícolas, a gente pode tokenizar minutagem de telefonia, a gente pode tokenizar muita coisa. E o que a gente ganha, basicamente, quando a gente migra para essa economia tokenizada, tem muito a ver com o que a gente chama de programabilidade, tá? Então, por isso que a gente não fica restrito à digitalização, porque, né, do analógico para o digital a gente já teve um salto muito grande, mas quando a gente passa do meramente digital
para o programável, aí a gente ganha em eficiência, aí a gente ganha em operacionalização, o que tem benefícios e vantagens, tanto para quem está oferecendo um serviço, né, para as instituições financeiras, se a gente for falar aqui especificamente dos bancos e tal, mas também para quem está recebendo na ponta esse produto, esse serviço, porque claramente vai chegar com condições melhores, de forma mais acessível e simples. Aliás, antes de passar a bola para o Rafael, né, um dos pilares do Banco Central no projeto Drex é a tal da programabilidade e a segurança, né? Eu acho que é isso que ele vem testando aí nesse arcabouço, né? Então é importante a palavra programabilidade, acho que faz todo sentido aí. Rafael, por favor. Bom, como a gente vem do regulatório, tem formação jurídica, né? A gente se preocupa primeiro em dar uma definição, delimitar o que é tokenização, né? Embora não exista essa definição em nenhuma norma. Acho que a primeira coisa é ter em mente que o termo token foi criado para algo físico, né, que dá àquele seu detentor, aquele objeto, dá ao seu detentor a possibilidade de exercer direito de propriedade. E quando o André fala em representação digital, né, ou seja, uma representação digital que vai me dar direito a exercer direito de propriedade sobre alguma coisa, né? E a Tâmara complementou muito bem no sentido que usualmente ela usou o termo blockchain, mas existem outras tecnologias de registro distribuído que vai dar esse potencial de exercer esses direitos. Hoje em dia existe até um debate se é necessário uma tecnologia do registro distribuído ou se, na verdade, é possível ter tokenização, programabilidade sem esse tipo de tecnologia. Essa é uma questão em aberto ainda. E aqui traz também um ganho que a gente tem com esse mercado. Muitas vezes, o sistema financeiro tradicional acaba se movendo e pensando assim, tá, eu não faço isso porque a minha tecnologia não permite, ou porque eu não fazia e agora talvez eu tenha que repensar a minha tecnologia, né? Então, esse é um debate em aberto ainda do que seria essa tokenização, mas em termos simplificados, a gente pode dizer o seguinte: é uma representação digital de valor, usualmente num registro distribuído, né, que permite ao seu detentor exercer todos os direitos de proprietário. Inclusive, se usou esse termo representação digital, é o que está no artigo 3º da Lei 14.478, que regula esse mercado das prestadoras de serviços de ativos virtuais, né? A gente só tem que tomar cuidado, muitas vezes a gente fica muito, representação digital, digitalização da economia, né? O sistema financeiro tradicional já é digitalizado, né? Então, na verdade, é algo mais além dessa digitalização, que são essas tecnologias que a gente vai discutir aqui. Não, perfeito. Eu acho que acho que um pouquinho de cada aí, exemplos, né? A questão aí do próprio regulador, que é importante a gente colocar aqui, né? E aí eu gostaria de, falando um pouquinho então, já que a gente tentou meio que dar na essência o que é uma tokenização da economia, eu gostaria de contextualizar isso num cenário externo. Porque é importante para a gente, né? O Banco Central, ele não atua sozinho, né? Os bancos centrais estão atuando a todo momento aí, né? E eu gostaria de tentar, aí através de vocês, contextualizar aonde o Brasil se encontra, né? Porque assim, a tecnologia, né, as inovações vêm crescendo, né? Vem chegando com um dinamismo aí que a gente é avassalador, eu diria, no sistema financeiro. E a gente, como é que está com relação ao mundo? Essa é a dúvida, entendeu? Somos ali, hoje ganhamos, né, o Roberto Campos esteve agora num seminário, se eu não me engano, recebendo um prêmio aí, porque vem se despontando nessa parte, né, nesses 3 pilares que a gente colocou, o Pix, Open Finance e agora o Real Digital, o Drex, e tem outras coisas aí por vir. Então, assim, como é que o Brasil está com relação ao momento desta tokenização, ou dessa transformação dos ativos? Tamila, agora você me perdoa, os ativos de novo. Eu sei de direitos de propriedade, ativos físicos e etc. Mas essa digitalização, esse fracionamento dentro dessa tecnologia blockchain perante ao resto do mundo aí, dos outros bancos centrais, das outras jurisdições. Quer começar também? Posso começar. Eu acho que é legal a gente deixar claro, assim, que hoje em dia, tecnicamente falando, você consegue tokenizar quase todo ativo, quase todo direito, valor, contrato, mas você tem aí restrições regulatórias, principalmente, né? Então, assim, quando você faz a pergunta sobre como o Brasil está comparado ao resto do mundo, eu estava hoje mais cedo, antes de vir para cá, conversando com o pessoal de Hong Kong, que está exatamente trabalhando num projeto junto com o Banco Central de Hong Kong, olhando para a tokenização de depósitos. Isso é algo que a gente já está fazendo também com o nosso Banco Central. Então, assim, a tokenização e o quanto a gente está avançado em relação a ela tem muito a ver com quanto o regulador e as autarquias hoje, em cada jurisdição, permitem que o tema que o tema avance. Então, assim,
Rafael já mencionou, a gente hoje tem uma lei que disciplina as prestadoras de serviços de ativos virtuais, que são basicamente todas as instituições que tocam de alguma forma em ativos digitais, né? Seja via custódia, emissão, negociação, quaisquer atividades relacionadas a esse tipo de ativo. Então, a gente tem hoje um arcabouço legal. A gente muito em breve vai ter um arcabouço regulatório, né, no infralegal, como a gente diz, porque Banco Central muito em breve vai abrir uma consulta pública para perguntar ao mercado e à sociedade como deve regular a operação, e a operação mesmo, né? Que tipo, porque a lei ela é muito principiológica, né, Rafael? Então ela traz noções gerais que precisam ser cumpridas, mas a gente precisa de um detalhamento maior na operacionalização dessas empresas e na prestação desse serviço. Então a gente tem hoje uma lei voltada para o tema, a gente tem uma regulação que está por vir, a gente tem hoje, né, sandboxes regulatórios, que são essas iniciativas que, né, SUSEP, Banco Central e CVM, mas aqui olhando para o nosso tema, né, tanto Banco Central como CVM tem algumas iniciativas, então, que já permitem a flexibilização de algumas regras para atuação relacionada à tokenização em algumas instituições, tá? Então, a gente tem ali a regulação sendo testada e sendo aplicada na medida do que é possível para fomentar a inovação, mas respeitar e cuidar de todos os riscos relacionados a essa inovação. Então, a gente tem um arcabouço legal regulatório muito forte sendo construído e a gente tem principalmente, a gente está aqui sentado ao lado de um representante do Banco Central e não é banal isso, né? Então, assim, o quanto o regulador senta na mesa com a gente para conversar sobre isso, seja em reuniões, e aí eu não estou falando apenas de Banco Central, estou falando de CVM também, né? Porque quando a gente fala de tokenização, dessa representação digital de um ativo, de um direito, muitas vezes, esse ativo, por exemplo, ele pode ser um valor mobiliário. Quando ele é um valor mobiliário, ele está sob o escopo da CVM. E se ele está sob o escopo da CVM, todas as regras da CVM continuam valendo. Então, hoje, o que a gente tem é o que a gente chama de uma harmonização regulatória. Então, todas as regras que já são válidas hoje para os ativos financeiros, para os valores mobiliários, elas continuam valendo. Mesmo que ele seja representado digitalmente em uma blockchain ou uma DLT em forma de um token, tá? Então, assim, eu diria que a gente está muito avançado, não só porque a gente tem um arcabouço legal regulatório e as autarquias aqui no Brasil estão olhando para isso em conjunto com o mercado, numa colaboração real que é própria desse ecossistema que a gente diz de Web3, mas também pelo próprio projeto do Drex, né? A nossa CBDC é uma CBDC, eu diria que muito inovadora comparada às demais que a gente tem no mundo todo, tá? Porque Banco Central diz que a inspiração para a nossa CBDC é o ecossistema de finanças descentralizadas, exatamente tentando trazer a regulação para um ambiente que é muito interessante do ponto de vista de mercado, tanto para quem oferece como para quem toma serviços, mas que ainda é muito arriscado. Então, assim, como a gente está, resumindo, a gente está muito à frente de muitos países, não só porque a gente tem os reguladores trabalhando e colaborando com a gente, o mercado trabalhando ativamente nesse processo, tanto em termos de testagem de tecnologia, como de modelos de negócio e produtos, mas também quando a gente pensa na própria sociedade que tem tido um interesse gigantesco por esse assunto. E é até um pouco difícil, né? Como você disse, esse universo tokenizado, ele traz às vezes muitos termos particulares ou difíceis de serem entendidos, é uma mudança estrutural, como eu disse. Então, os paradigmas estão sendo alterados aqui. Então, hoje a gente ainda está passando por uma fase inicial de construção e de testagem dessa infraestrutura. Então, o cliente final, ele ainda não vai conseguir sentir na prática a diferença como ele sentiu, por exemplo, com o Pix quando começou a rodar, né? Então, é uma inovação do Banco Central, mas a gente ainda está numa camada de construção de infraestrutura e é isso que a sociedade, na verdade, o mercado tem feito em conjunto com o regulador. Então, eu diria que a gente está muito avançado e não tanto pelo tipo de ativos que estamos tokenizando, porque, como eu disse, ativo você pode tokenizar qualquer um, mas muito mais para como a gente está conseguindo colocar isso dentro de uma regulação e dentro de algo que seja considerado seguro pelos reguladores e pelo mercado. Não, perfeito. Por favor, alguém pode complementar aí, Rafael, André? É difícil até complementar, né? Ela deu todo um panorama da regulação. Diria o seguinte, em termos de avanço, a gente não está na fronteira, por exemplo, como estaria Japão, Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Suíça. Esses estão disparado na frente. Mas como é algo novo, né? A gente não está atrasado, às vezes o atraso é de meses.
Então, assim, quanto à regulação, por exemplo, né, a gente tem um marco legal, não tem um regulatório, e nem dá para fazer sem debater assim, extensivamente com o mercado, não é algo trivial, o próprio mercado diverge de como tem que ser, mas poucos países têm arcabouço legal, a gente já avançou nisso, então nesse aspecto a gente até não está na fronteira, mas está bem melhor que a média. Quanto à tokenização, um pouco o que a Tâmara falou, é difícil muitas vezes, a gente como regulador a todo momento é testado, né? Como ela falou, se aplicam as normas, a gente não discrimina a tecnologia, é um ideal de regulação ser neutro em relação à tecnologia. Mas muitas vezes alguns desses atributos de tecnologia de registro distribuído vão bater de frente com um requisito normativo. E aí cabe a gente se questionar, será que essa regra faz sentido? Será que eu preciso adaptar para a DLT? Né? Porque eventualmente ela acaba inviabilizando, né? Então, essa é uma questão que a gente todo dia acaba sendo pressionado. Por exemplo, a gente exige liquidação final. Muitas blockchains têm bifurcação. Se a gente for rígido nesse requisito, a gente está basicamente proibindo toda blockchain que tem bifurcação. Né? Será que é isso que a gente quer? Então, a todo momento, a gente precisa repensar sempre com o ideal de neutralidade com relação à tecnologia. E, por outro lado, a gente tem a nossa moeda digital, né, o real digital. Já existe no mundo hoje próximo de uma centena de moedas digitais de Banco Central, modelos muito diferentes, poucos estão operacionais. Os que estão operacionais têm escala muito reduzida. Né? Então o nosso, ele não está focado, por exemplo, a cliente de varejo, como o da Nigéria, Bahamas, tudo mais, porque o Pix aqui faz muito bem, na minha opinião. Né? E é claro, por conta disso, está em fase de testes, né? E como a Tâmara disse, cidadão vai demorar para perceber isso, mesmo porque nessa fase inicial o real digital não vai ser acessível para o cidadão, ele vai ser acessível para os intermediários financeiros com conta no Banco Central. Né? Mas temos estamos evoluindo numa agenda de testes aqui, né? Então acho que a gente está na mediana. A gente vai falar um pouquinho disso aí, que também é pauta do nosso tema, né? Como aí um dos consorciados aí, né? Do consórcio do projeto Real Digital. Mas a ideia é exatamente, acho que isso que você colocou, Rafael. Acho que pegando um gancho, eu já vou passar para o André, tá? É a proximidade do mercado, né, Tamila, que a gente vem né, olhando, e eu bato palmas para o regulador, né, quando ele se aproxima pelos editais de consulta pública para entender o que está acontecendo, né? Então, essa proximidade existia, mas agora, com essas inovações, para não barrar as chegadas, né, desses novos entrantes, esse é o objetivo do Banco Central lá atrás, né, nas agendas BC+, BC Hashtag. Então, isso é importante para nós. Então, por isso da pergunta, né, o quanto nós estamos à frente do contexto do cenário global. Eu acho que é mais nesse sentido. Eu faço uma provocação no sentido tecnológico, né? Quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente está falando do quinto mercado cripto, basicamente em reporte de 2020, 2022. Então, daqui a pouco, talvez esse negócio já mude aí para um outro cenário. A gente pensa tecnologicamente, o Brasil está extremamente bem posicionado. Então, você tem instituições financeiras trabalhando com tecnologia blockchain desde o ano de 2014, né? Quem participou de eventos aí que aconteceram no mercado desde 2014, 2015, você já tem o mercado financeiro se posicionando e entendendo a tecnologia. Nesse intermédio, a gente criou todo um ecossistema ligado a isso. Então, tecnologicamente, quando eu olho para o que está sendo construído aqui, quando eu penso no que está sendo construído em outros locais do mundo, eu fico muito orgulhoso como brasileiro. Eu falei, cara, olha só, a gente está aqui, a gente está trabalhando com tecnologia como qualquer outro banco central do mundo, tendo a oportunidade de trazer inovação para a sociedade brasileira, e uma tecnologia na forma como está sendo feita, né, com toda a preocupação que o pessoal trouxe de estar dentro da regulação, não criar um aspecto distinto, né? Você já tem a lei aí que está trabalhada, que está resolvida em cima disso. A gente consegue trabalhar tecnologicamente em um arcabouço muito forte. O Banco Central é extremamente aberto nesse aspecto, então você consegue ir lá e submeter propostas de melhoria, submeter propostas de inovação. Então, quando o Banco Central decide fazer o projeto piloto do Drex e ele começa já abrindo todas as ABIs, ou seja, ele abre como ele está fazendo, isso não é algo que está restrito ao mercado financeiro, né? Ou seja, qualquer um pode entrar num local, um repositório público e entender como o Banco Central está fazendo isso. Isso não é algo que é nichado, né? Então ele posiciona tecnologicamente
algo que quem está há muito tempo aí no mercado de tecnologia nunca imaginou olhar e falar assim, poxa, peraí, eu estou vendo aqui um repositório do Banco Central aí para quem é mais tech no GitHub, aberto, público, eu posso olhar para isso, posso pensar como tecnologicamente eu vou trabalhar com isso, então isso é um posicionamento bacana. E você vê que tem muito estudo, a profundidade tecnológica. Quando a gente conversa com os times do Banco Central, a gente conversa com os envolvidos, e a gente tem a oportunidade de conversar com clientes fora do Brasil e outros players também fora do Brasil, não fica débito. Tá? Isso é importante para a sociedade entender. Não fica um débito. Não é um cenário que eu estou vendo algo muito inovador lá fora e estou pegando algo totalmente fora aqui para a gente. É para o passo. Eu diria que nós não estamos empacotando uma solução e trazendo para dentro de casa, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? E o conhecimento do regulador hoje, eu vejo assim, anos-luz na frente, né? Hoje senta-se o regulador e as IFs e IPs e entre todos os participantes e você nota o grau de conhecimento que hoje, né, é discutido aí quando entra num determinado projeto. Fora toda a transparência que dá um conforto para o mercado para entender, olha, o Banco Central está indo por esse caminho, olha, a gente vai conversar com ele para esse outro lado e esse entendimento aí chega no mesmo consenso. Então, acho que isso é super importante e eu acho que faz os projetos realmente acontecer, né? Eu venho acompanhando muito o Fábio Araújo, né? Na época do Pix era o Abrante, eu fiquei amigo do Abrante no sentido de eu via ele toda hora, né? Na tela ou falando, agora é o Fábio Araújo, que é o coordenador do projeto Drex. Então, assim, você vê que é passada ali um conhecimento, uma tranquilidade, uma transparência, e nessas discussões todas aí que faz com que o mercado, poxa, fala, vamos seguir que tem um caminho. Acho que, pelo menos, é a minha opinião pessoal, tá? Do lado de quem tá na instituição e vendo isso, tá? E aí, vocês me permitem, desculpa te cortar, André, mas eu queria voltar um pouquinho agora sim para o sistema financeiro nacional, para o setor financeiro a qual a gente está inseridos, falar um pouquinho aí consorciados, falar um pouquinho de aqueles que fazem parte de FEBRABAN, a BBC, ou seja, do arcabouço como um todo. O que a gente precisa agora, pensando aí que as coisas... Existem sandbox, existem agora o projeto que vai se materializando, mas o que o setor financeiro, aí as instituições financeiras precisam fazer no sentido de colocar isso realmente para acontecer? Além de todas as normativas, né, a parte legal, que isso vem aí, né, é o arcabouço que a gente precisa, mas assim, do ponto de vista do setor financeiro, né, o que vocês esperam que o setor financeiro vai ter de benefícios com essas tokenizações, vamos assim dizer, não sei, aí podemos trocar, vou começar com o Rafael aí, por favor, Rafael. Nossa, a gente que é de fora do mercado, né? Mas Não, mas é aí por isso mesmo. Como você bem disse, tem questões regulatórias importantes, exposição de capital, o quanto instituições financeiras podem, né? A lei autoriza, mas isso não está regulamentado, até isso explica um pouco o receio de instituições financeiras, bancos entrarem nesse mercado, mas acho que assim, a chave aqui, pelo menos para mim nesse momento, e esse mercado é muito dinâmico, então pode ser que o que eu falo hoje daqui 2 anos seja uma completa besteira, mas é a questão da programabilidade, é isso que dá eficiência, é isso que dá redução de custos. Então isso pode ser você trazer essa tecnologia para produtos convencionais, tem um potencial de se eliminar uma série de procedimentos que hoje são ou semi-manuais, que demandam, né, sistemas que não se conversam, então isso pode trazer um ganho. E aqui, puxando para o Banco Central, né, quando a gente fala de Real Digital, ou Drex, a ideia é oferecer uma plataforma única e interoperável com outras, ou seja, a gente sabe que aqui quando tem que fazer a liquidação tudo em uma plataforma, a eficiência é brutal, né? Hoje no sistema financeiro, muitas vezes precisam se comunicar vários sistemas, né? Ou seja, sistemas do Banco Central para dinheiro, sistemas privados de depositária para título, e isso acaba gerando um custo, gera uma ineficiência, tem que trocar várias mensagens e tudo mais. Numa plataforma única, possibilita o que se chama de liquidação atômica. Em tese, com uma decisão eu consigo fazer todo um processo que hoje demanda vários comandos em mensageria. Com segurança, né, Rafael? Com muita segurança, né? No quesito segurança, só vou tomar um cuidado... Então me corrija. Não, para o cliente final. Se for operado em registro distribuído, sem dúvida é com muita segurança, tá? Essa tecnologia é extremamente robusta. Que eu digo assim, muitas vezes o cliente final não sabe que ele está numa solução de segunda camada. E a solução de segunda camada, ela é robusta ou não? Não sei, depende da solução de segunda camada. Tem soluções ótimas no mercado.
mas o inverno cripto de 2022 mostrou que tem muita porcaria se vendendo como solução boa, né? Então, tomar cuidado. Agora, operar diretamente no redistribuído em segurança é fantástico. Assim, não tem nem dúvida, só tomar cuidado que às vezes o cliente não percebe que ele não está operando na blockchain, no redistribuído, e ele está sujeito a riscos que podem ser gerenciáveis, pequenos, ou podem ser muito grandes, dependendo do protocolo. Perfeito. Camila, André. Eu acho que quando a gente pensa em mercado financeiro, quando eu olho nessa longa jornada que a gente está aí, porque é longa, né, um tanto no tempo, né, mas em termos de inovação tecnológica, a gente está desde 2018 já olhando para esse assunto com a BBChain, e aí quando eu olho para esse cenário, uma das coisas que o Bacen traz e esses tipos de projetos traz e é uma oportunidade ímpar, né, e não vai acontecer tantas assim, é a chance de um pequeno, médio banco, um player de mercado que não é tão grande, que não tem uma estrutura tão grande tecnologicamente, ele consegue hoje com maior facilidade, a exemplo do que está sendo feito no consórcio da BBC, entrar no mercado de alta tecnologia na ponta da inovação. Então, esse é um cenário em que a gente já começa a conversar com os clientes para discussão de novos produtos. Ele trouxe muito bem a questão de eficiência, né, liquidações atômicas. Então, o que a gente pode repensar? Quais são as questões e os produtos da forma como são feitos hoje? Como esses produtos podem ser feitos nesta nova tecnologia sem ferir a regulação? Que isso é extremamente importante, a gente está lidando com instituições financeiras, mas de uma maneira extremamente mais eficiente. Tá? E aí, o que isso reflete? Né? A gente não pode trabalhar ou vender a tecnologia pela tecnologia. No final do dia, a gente está buscando o quê? Impacto social. A gente está olhando para esse cenário e falando, poxa, tá bom, o que essa tecnologia entrega? Ela entrega maior eficiência, ela entrega toda a questão de programabilidade, e com isso eu consigo gerar produtos que talvez... a gente está conversando agora, e você foi muito preciso, né? A gente vai saber quando isso vai acontecer, a gente espera que breve, mas, por exemplo, produtos hoje que só estão acessíveis a talvez alta renda, a gente consiga baixar ticket, consiga estar negociando isso a valores menores, em condições mais favoráveis, e isso decorre do uso da tecnologia. Mas no final do dia eu sempre reforço, o cliente não vai comprar tecnologia, ele vai comprar uma experiência de uso com essa tecnologia, né? A gente tem trabalhado muito isso forte dentro da BBChain para transformar a blockchain para humanos. Então, a gente passou por um hype de tecnologia, e hoje a gente fala cada vez mais de negócio. Qual que é a experiência que você quer? Como é que isso vai chegar na ponta final? Então, o sistema financeiro amadureceu em cima desse cenário, e para as instituições financeiras, eu acho também que a arena abriu. Isso é um cenário diferente. Eu via 5 caras, a gente estava conversando um pouco, eu via 5 grandes players jogando esse game alguns anos atrás. Hoje a gente está falando só no consórcio do Drex, a gente tem um monte de empresas. Só na BBC a gente está com 13 participantes ali diretos. Né? Essa capilaridade, né? E aqui eu vou usar a sua palavra, a democratização dos acessos a essa nova tecnologia, que esse é um dos principais objetivos do Banco Central, é o que a gente... E uma coisa que eu, há 26 anos no mercado, né, tinha, né? Antes você tinha uma área de tecnologia, uma área de negócios, legal, e etc. Tal, e um não falava com o outro, era aquela dificuldade. Hoje não existe mais isso, né? Essas barreiras, e aí, de novo, esses paradigmas, pegando o que a Tamila colocou, realmente ele está sendo quebrado, né? Ou seja, essa remodelagem até do próprio perfil de quem faz parte de uma instituição financeira é o que a gente vem acompanhando, né? Então você tem que toda hora olhar, é rápido isso, e acho que isso é o que, pelo menos a mim, particularmente, eu sou um entusiasta, né? Fico muito feliz de ver todas essas coisas acontecendo, e a possibilidade de chegar aí sim, para atender um problema da sociedade, atender uma necessidade, agregar valor, facilitar a jornada, tudo aquilo que a gente já conhece, tá? E aí nós falamos um pouquinho vamos falar um pouco da tecnologia, blockchain, né, seguindo uma linha de raciocínio aqui no nosso bate-papo, falamos de tokens, né, dos ativos digitais, direitos e tudo que pode ser aí que a Tamila colocou bem aqui, aliás, todos vocês. Entramos no mundo agora que eu queria ramificar um pouquinho, que é o tal e é o mundo que a gente está vivendo, a descentralização financeira, né, conhecidos aí como DeFi, né, mas vamos falar de descentralização financeira, e eu queria que vocês
também me brindasse com o conhecimento de vocês, e aí os nossos ouvintes e quem está nos vendo, o que seria essa descentralização financeira? Porque eu vejo um encadeamento aí de processos, né, que sem uma a outra não funciona, precisa ter uma para que a outra seja efetiva e tenha eficiência. Então eu queria que os benefícios a gente já colocou aqui, né, que é uma série de reduções e etc, seguranças e diminuição de contrapartes, etc, velocidade, né? Então, agora, o que seria essa finanças descentralizadas? Podemos começar com o André. Bom, o conceito de finanças descentralizadas, ele nasce aí com a ideia em si dos papers iniciais de blockchain em si. Mas quando a gente pensa em finanças descentralizadas, a gente está basicamente... A gente precisa separar aqui, né, o que a gente pode considerar como finanças descentralizadas ou finanças desreguladas. Eu gosto de pontuar isso claramente. Tá? As duas coisas, elas são distintas. Então, você pode ter descentralização, e aí você vai também poder escolher o nível de descentralização. Eu posso ter uma descentralização total, ou seja, eu entro num protocolo DeFi, eu entro numa tecnologia blockchain, numa internet pública, num cenário público e faço lá uma transação. Então ali eu estou falando de, eventualmente, descentralização e desregulação. Então, quando você está eventualmente operando, eventualmente de acordo com a sua jurisdição, e aí eu não sou especialista nisso, né? Tem competentes aqui para isso, você pode estar praticando finanças descentralizadas e também está inferindo ou errando contra a sua regulação. Ao mesmo tempo que você pode ter um nível de descentralização, como é o nível da própria rede proposta no Piloto Drex, né? Você tem lá, basicamente, diversos consórcios participantes. Então, as transações estão acontecendo num ecossistema que é, até um certo patamar, descentralizado, porém, dentro de um arcabouço regulatório, dentro de uma governança, uma coisa não necessariamente implica na perda da outra. Uhum. Você sempre vai ter que fazer trade-offs aqui, trocas, né? Você vai ter que fazer uma troca entre qual é o nível de descentralização que eu quero, que é o tal do DeFi, para o nível de regulação que eu preciso, né? Porque esse nível de descentralização e esse nível de regulação é o que vai, eventualmente, impedir que você tenha cenários de pirâmide, cenários de fraude, que é um cenário que a gente vê um combate muito forte, um posicionamento muito forte das autoridades brasileiras. Então, essa troca entre finanças descentralizadas totais para um cenário de finança parcialmente descentralizado, ou que tem uma descentralização que permite uma regulação, é o que a gente realmente acredita, porque isso gera um impacto social, ao mesmo tempo, Glauber, que gera uma segurança. Porque talvez a pessoa que opte por um cenário totalmente descentralizado, ela tem conhecimento tecnológico, está escolhendo um caminho, mas isso talvez não seja para todo mundo. Será que a pessoa está preparada? Será que ela entende todos os riscos? Onde a gente vê escândalos saindo e cenários que se posicionam nesse cenário de descentralização. Há muito espaço para fraude. Então a gente tem que buscar esse trade entre finanças descentralizadas dentro de um arcabouço. Tá? Então isso é possível, a rede e a programabilidade que a gente vem discutindo aqui permite esse cenário de ocorrer ainda dentro de uma regulação, com participação do Banco Central e de outros players do mercado financeiro. As instituições financeiras estão lá. Então cada uma está fazendo suas transações, testando, experimentando, ao mesmo tempo que todas têm a preocupação de saber quem é o cliente. Sendo monitoradas e coordenadas. Então, assim, tá realmente sendo bem gerenciado, vamos assim dizer. Né? É um risco. Né? O André trouxe um ponto que eu acho muito importante da gente falar, que é isso, né? A descentralização das finanças, ela é um espectro. E ela é um espectro muito grande. Então, assim, existe na ponta radical da descentralização das finanças, lá atrás se falava disso, be your own bank, né? Você pode ser o seu próprio banco. E aí quando você pensa, né, em Bitcoin, que é a primeira criptomoeda que surgiu, né, que trouxe toda essa discussão sobre DLTs e blockchain, sobre a transferência de valores diretamente entre pessoas ou entre instituições, a parte do sistema financeiro tradicional. Eu costumo brincar que o Bitcoin é a primeira aplicação de DeFi que a gente tem, né? Porque é a primeira vez que você tem um dinheiro descentralizado que eu conseguia e consigo ainda, né?
mandar de uma ponta, de onde quer que eu esteja, para outra ponta, eu vou fazer essa troca, essa transferência para alguém que eu não conheço, com a certeza de que vai chegar na ponta, porque a tecnologia me garante que isso vai acontecer. Então, assim, se você for pensar no início, no que é o início das finanças descentralizadas, pensa que, assim, a primeira aplicação que a gente teve foi o Bitcoin em si. E aí depois, com o tempo, o Bitcoin virou muito mais uma forma de investimento do que uma forma de transferência de valores. Ele ainda é usado, né, como reserva de valor, como meio de pagamento, mas não é o ideal, assim, vamos conversar, né? Depois os stablecoins vieram para trazer esse papel. Mas, assim, quando a gente fala desse espectro de finanças descentralizadas, é isso, né? O André trouxe muito bem. Assim, essa ideia de ser o seu próprio banco, e aí banco, seja o banco comercial, seja um banco de investimento, você pode fazer. Quando a gente pensa nesses protocolos de DeFi, como a gente fala, eles nada mais são do que, em linguagem corrente, assim, são programas autônomos que tem ali condições pré-estabelecidas, por exemplo, para você fazer um investimento e obter um rendimento conforme o que está previsto. E essas regras desse investimento, vamos dar um exemplo assim, elas são escritas em linguagem de código, elas são programadas, né? Então vai acontecer sempre da mesma forma. Agora, o que acontece? Você pode olhar para um protocolo de DeFi e aí, quando a gente fala dessa descentralização total, imagina que é isso. Eu, pessoa física, tenho, por exemplo, uma carteira, ou como a gente chama, uma wallet, que eu cuido dela. Então, eu viro a minha custodiante, eu faço autocustódia, como a gente chama. Então, só aqui a gente já tem diversos riscos, né? Então, quando eu falo de autocustódia, pensa hoje quem são os grandes custodiantes que a gente tem, né, no mercado. E pensa na quantidade de regras e procedimentos que eles seguem, o nível de segurança e de regulação que é necessário para que aquilo seja o ideal para a população e para a sociedade. Então, assim, quando a gente fala nesse espectro total da descentralização, imagina isso. Não só eu faço autocustódia, como eu analiso sozinha o tipo de investimento e, dependendo do quanto eu conheço esse mercado de DeFi ou da economia tokenizada, eu vou conhecer melhor ou pior aquele protocolo e eu vou entender os riscos atrelados àquele serviço ou aquele produto que eu estou tomando ali. Então, assim, a descentralização, ela é possível? Tecnicamente, sim. Operacionalmente, ela é. Ela é desejável, essa descentralização completa? Não. A não ser que você seja alguém que a gente chama de, né, crypto native, né, os nativos cripto, que compreendem muito bem toda essa lógica. E até mesmo as pessoas que estão há mais tempo nesse mercado já passaram por situações de terem as suas carteiras hackeadas, de perderem recursos consideráveis em situações a partir do momento que elas confiam em um protocolo que no final das contas não entrega aquilo que ele pressupõe, ou durante uma bridge, que é, né, você passa de um para outro, você tem ali uma oportunidade, uma possibilidade de um hacking. Então, assim, finanças descentralizadas é isso. A gente hoje tem tecnologia que permite que você seja o seu próprio banco de investimento, o seu próprio agente. Pode, sim. É o ideal? Não. Então, assim, mas o que a gente percebe nesse ecossistema de finanças descentralizadas é que com a evolução da tecnologia, a gente hoje consegue ter produtos e serviços muito interessantes que as finanças tradicionais ou os agentes tradicionais de finanças hoje não oferecem ainda à população. Então, daí eu acho que vem essa ideia do Banco Central de se inspirar em DeFi, e é uma inspiração, né? Como é que eu posso trazer novos produtos e serviços, considerando as tecnologias existentes, mas tendo regulação embutida. Por isso que a gente fala muito do Drex como essa plataforma, né? Eu evito hoje em dia dizer que o Drex é a nova moeda, né? O Drex é a nova plataforma de liquidação da economia tokenizada. Então, o Banco Central está sendo muito inovador nesse sentido, que ele está dizendo, olha, esses produtos e serviços são interessantes, mas eles precisam ser regulados, porque, como o André falou, DeFi não tem regulação. Não tem um board de executivos por trás de um protocolo de DeFi. Não tem. É uma comunidade que é gerida autonomamente. Eu não diria nem que há uma governança. Compliance não existe, né? Não existe compliance. Governança até pode existir no sentido dos participantes da comunidade da rede, né? Entre eles. Mas assim, o ponto é, a descentralização das finanças... Mas é o lobo cuidando do galinheiro, né? Como você mesmo falou. Pois né? Então assim, os riscos são muito altos em DeFi, né? E as possibilidades de fraude, de hacks são muito grandes. E até a suitability também é isso. Eu não sei exatamente o que pressupõe ou tá entrando num protocolo ou não. Então,
Então, o que a gente está migrando é para isso, é para uma situação em que a própria autarquia que a gente tem, o Banco Central, está criando essa plataforma de liquidação para que aplicações de DeFi sejam construídas em cima dela. Disso. E aí a gente passa a ter os entes intermediários assumindo essa função, seja de uma curadoria de protocolos de DeFi, seja da criação de novos produtos e serviços inspirados nesse mercado. Porque aí sim você tem produtos mais interessantes, mais democráticos, que vão dar um acesso melhor a financiamento e a investimento. Então, acho que é importante só a gente ter isso claro. Tá muito claro. Sabe? Muito claro. Riscos existem, aí eu queria ouvir um pouquinho do Rafael, né, do ponto de vista da visão pessoal e do regulador aí, que os riscos, como você colocou, existem. Mas eu acho que a construção, ela está sendo feita como você colocou. Eu vou dar um pitaco aqui, né? Desde o início, né? Então, assim, não é nada por acaso. Vem se construindo, vai chegar nas liquidações financeiras. Ao trazer R$1 físico é igual a R$1 digital. Eu acho que foi aí, para mim, a grande sacada, né? E aí, a hora que você regula as coisas e sai do stablecoin, né? Me corrijam se eu estiver falando alguma besteira. Mas eu queria ouvir você, Rafael, com relação a essas finanças descentralizadas aí. Eu gosto de usar a diferenciação comum na literatura de TradFi, que é finanças tradicionais, o que o pessoal da BBC conhece bem, CeFi, que é esse mundo usando essas tecnologias distribuído pelo que hoje no Brasil se chama de prestadoras de serviços de ativos virtuais, ou seja, é intermediado, e o DeFi, que é desintermediado, e aqui um desintermediado muito entre aspas, e a Tamina já deu o começo da resposta. Por que entre aspas? Quando a gente pensa em intermediação financeira, nada mais é função de pagamento, encontro de tomadores e investidores, produto e serviço que permite transferência de risco, como derivativos. Isso é intermediação financeira. No fundo, o DeFi procura fazer isso, fazer a mesma coisa que já é feita, sem intermediários, e aqui sem intermediários muito entre aspas. Isso é importante a gente ressaltar. Como ela citou, o Bitcoin foi o primeiro que permitia fazer função de pagamento sem um intermediário. E o DeFi, no fundo, trazendo o contrato inteligente que acaba travando o token ou transferindo se alguma coisa acontecer, é possível gerenciar garantias, empréstimos, enfim, fazer o que a intermediação faz. Derivativos, com ou sem garantia. Então, traz esse mundo para cá. E por que eu digo sem intermediários entre aspas, né? Quando a gente fala de governança, a governança ela existe. O que tem é que muitas vezes ela é opaca, mas ela existe. Alguma coisa vai ser que seja no Reddit, no Twitter, que a gente sabe que às vezes é assim que resolvem problemas. E aí o grande problema que a gente viu em 2022 quem eu vou responsabilizar, por exemplo, se eu tiver um problema no código. É o desenvolvedor do código? Ele é meu intermediário? Então tem essa cadeia fica muito opaca. A ponte que eu usei deu um problema. Quem é o responsável? Quando a gente tem na CeFi os problemas que ocorreram em 2022, que foram bastante graves, mostraram que muitas vezes não se tem essa clareza do responsável e pessoas perderam poupança. A gente teve um mercado que chegou a quase 100 bilhões de dólares e hoje está menor do que 50 bilhões. 2022 foi um teste. Não digo para a gente matar o mercado, mas entender tudo que deu errado em 2022 e trazer, olha, essas coisas não dá para a gente repetir. A gente pode errar diferente, mas errar a mesma coisa que a gente errou lá para trás, protocolo frágil, não tem clareza de quem tem a responsabilidade. Agora, o que o DeFi mostrou que ele traz de legal? Permite tomar crédito com custo administrativo menor. Tá? 2022 foi um ciclo basicamente de pessoas tomando empréstimo em cripto para investir em cripto, ou seja, totalmente especulativo, com variação de preço, e aqui sem dizer se especulação é boa ou ruim. Mas o que a gente vê? Ele possibilita que a alta seja muito mais intensa do que seria sem ter essa alavancagem, e o tombo também, que é o que a gente viu. Isso também não é desejável trazer isso para o sistema financeiro, esses ciclos de crédito muito pesados, né? E aqui, ainda que a gente veja como com bons olhos a ideia do DeFi trazendo, por exemplo, garantias mais robustas, no sentido que se eu tiver uma garantia numa blockchain com um contrato inteligente, fica muito, a parte não tem como fugir dessa garantia, então fica uma garantia bastante robusta. Tomar um cuidado, e isso vale para o sistema financeiro tradicional, de não ver a garantia como uma panaceia que vai resolver tudo.
Garantia, como a crise de 2008 mostrou, ela pode inflar ciclo de crédito e no momento que a bolha estoura, né, se a gente tiver uma bolha, a garantia não vale nada. Então, é claro que é interessante ter garantias melhores, mas é ilusão achar que ela vai resolver todo o problema. Ela não substitui uma boa análise de crédito, por exemplo, né? E muitas vezes no DeFi também não fica claro a ponte com o mundo externo, né? Então, várias plataformas de DeFi dependem de informações que não estão na blockchain. E aí, de novo, o quão boa é a minha fonte de informação, o quão boa é a atualização dessa fonte de informação. Então, tem uma série de riscos. Eu diria que não me parece que o DeFi seja adequado para um cliente de varejo, pela questão de suitability que ela mencionou, né? Mas acho que para cliente de atacado, que tem mais experiência, que tem know-how, que se presume que seja sofisticado, ou seja, entre instituições financeiras que já transacionam diretamente várias coisas no balcão, talvez isso seja um caminho interessante, né? Para o cliente varejo, diria que o CeFi me parece muito mais promissor, mesmo porque muitas vezes o usuário não tem essa noção, mas operar na blockchain é caro. Então, talvez a tarifa acabe inviabilizando pelo valor de pequenas operações. Quando isso é intermediado, esse custo se dilui e aí dá para fazer uma coisa bem mais interessante. Perfeito, entendi. Bom, de novo, como eu falei, é um eterno aprendizado aqui com vocês, né? Está sendo, pelo menos para mim, muito produtivo aí. A gente falou de tokenização, voltando lá nas nossas esteiras, né? Tokenização da economia, falamos ali da parte toda da descentralização, né? Da descentralização, falamos um pouquinho aí do blockchain. E eu queria voltar agora para o nosso projeto aí que vem acontecendo do Banco Central, que é o Drex, né? Começou como RD, o Real Digital, e agora se tornou o Drex. Eu queria que vocês dessem uma pincelada e depois a gente vai falar um pouquinho até do nosso consórcio, né? De 13 participantes, aí que a BBC encabeça um dos nós, né? Através da tecnologia aí que o André é um dos participantes, né? Eu queria ouvir um pouco mais da Tamina, do Rafael e do próprio André, assim, como é que vocês estão vendo exatamente esse CBDC, essa moeda real digital brasileira, vamos assim dizer, né, que está fazendo as liquidações, ou está previsto fazer as liquidações, ou real digital, depois os real tokenizado para essa parte de varejo toda que a gente está vendo, mas como é que vocês enxergam, vamos separar um pouquinho do ponto de vista do real digital, né, as reservas sendo sensibilizadas, a transformação do físico para o digital, como é que vocês enxergam tudo isso, né, principalmente neste projeto onde tem ali os 16 participantes ali das instituições financeiras que foram escolhidas, né, pelo Banco Central, como é que vocês estão vendo isso, assim, você acha que as coisas vão acontecer efetivamente, terminou o projeto, onde ele tem lá um cenário que ele está vendo a programabilidade, a segurança, as coisas começam a andar numa velocidade de cruzeiro aí, para que as coisas comecem para a gente de novo, né, voltamos ao objetivo, sempre o que nós estamos fazendo para melhorar o dia a dia da sociedade, eu gosto sempre de ter isso, né, o que o setor financeiro, juntamente com essas inovações tecnológicas, fazem para que isso chegue na sociedade ali, para facilitar o dia a dia, né, ou para solucionar um determinado problema ali que se apresentou. Então, com essa visão, eu queria que vocês também falassem um pouquinho dessa parte do real digital. Por favor, fica à vontade aí. Posso começar? Eu acho que o que a gente tem de mais interessante quando a gente pensa no projeto Drex é basicamente o fato da gente passar a ter uma moeda nativa desse ambiente da economia tokenizada para liquidação de ativos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que a gente está falando, a gente estava aqui mencionando, falando sobre as finanças descentralizadas, né? Um dos elementos principais das finanças descentralizadas são as stablecoins, né? Que são essas vamos chamar com todas as aspas do mundo, moedas digitais de emissão privada. Que tem ali, claro, né, o nome diz stablecoins porque elas estão atreladas a algo estável, elas têm um lastro, né, muitas vezes fictício, então os lastros mais recorrentes são moedas fiduciárias, né, então euro, dólar, próprio real, e commodities, ouro, o que a gente puder imaginar, nem vou entrar no mérito das stablecoins algorítmicas, porque essas são mais complicadas. Mas assim, basicamente, quando a gente está falando de stablecoins, a gente está falando, e aí com todas as aspas novamente, da moeda que roda ou que permite que essas aplicações, esses produtos e serviços sejam prestados e tomados dentro do ambiente de DeFi. Então imagina que a partir do momento que a gente tem não uma stablecoin lastreada no real,
Mas o real digital, rodando em uma plataforma de liquidação própria, criada pelo Banco Central, em conjunto com o mercado, a gente passa a ter a base, e de novo, no início eu falei disso, né? A gente está diante de uma mudança estrutural. Então a gente passa a ter a base para a construção de novos produtos e serviços, para democratização de investimentos, democratização de acesso a financiamento. Então, assim, a grande sacada do Banco Central é essa. Muitas instituições no início perguntavam, mas qual problema a gente está resolvendo? A gente não está resolvendo um problema. A gente está se antecipando a um problema futuro. Sim. Ou a gente está criando uma oportunidade e se antecipando para que, quando essa novidade chegar, a gente não esteja muito atrás do resto do mercado. Porque, de novo, a gente falou aqui de DeFi, né? O mercado de DeFi já atingiu nas suas máximas, acho que por volta de quase 200 bilhões de dólares, né? Hoje acho que a gente está mais ou menos algo em torno de 90... 40 e muito. Eu acho que está entre 40 e 90 bilhões de dólares hoje. Então, assim, quando você pensa nesse montante e você imagina que tudo isso está acontecendo à margem do sistema financeiro tradicional e do mercado de capitais como a gente conhece, talvez isso seja, assim, um problema, né? No sentido de... Essa antecipação foi sensacional, né? Acho que realmente já para mitigar um futuro risco que tá batendo, né? É isso. Hoje as instituições, elas estão perdendo clientes que estão começando a investir, seja via exchanges, né? Nesse modelo de CeFi, seja diretamente em protocolos de DeFi. Então, assim, é uma antecipação do mercado, na verdade, do próprio regulador, né? Dizendo, olha, tem um movimento de uma economia em paralelo, de um novo mercado de capitais que está surgindo, e que quem faz parte, os agentes tradicionais desse mercado, não podem fechar os olhos para isso. E já que não necessariamente vocês estão fazendo por conta própria, eu vou aqui criar uma plataforma para que vocês construam em cima dela. Porque quando a gente está falando de dinheiro, de moeda, quem emite moeda é o Banco Central. Então, assim, discussões, regulação de stablecoins, aí é uma outra discussão que nem vale a pena a gente entrar aqui. Então, o Banco Central está dizendo, olha, eu vou fazer rodar a moeda corrente fiduciária que a gente tem aqui no Brasil nessa nova tecnologia, para que vocês, instituições, criem aplicações que sejam interessantes para a população. Então é isso que essa é a grande sacada do Banco Central, e por isso é tão difícil ser palpável para o cidadão hoje, porque, de novo, é a mudança de infraestrutura, Sim. É uma nova camada de liquidação em que a gente tem a moeda fiduciária nacional rodando nesse novo trilho, né? Roberto Campos Neto já falou isso, né? Tem dois. Imagina que a gente vai continuar a gente vai passar a ter 2 trilhos, né? A gente tem o trilho da infraestrutura de sistema financeiro tradicional e a gente vai ter um outro rodando em paralelo. Só que para você fazer essa ponte entre um e outro, isso é complexo. Não, tá muito claro. E eu acho que são 3 trilhos aqui, se me perdoem. Você tem o SPB, tem o SPI, tudo bem, é o mesmo trilho, e agora tem as wallets aí do Real Digital, né? Até já se mencionou, não sei se cunhou essa sigla, mas o SPP, né? Sistema de Pagamentos Programáveis. Pois é, pode ser. Eu acho que é por aí que a gente vai caminhar. Então, acho que esse assim, só dando essa introdução geral para eles complementarem, mas é isso, a gente está criando uma nova infraestrutura e a gente está pegando a nossa moeda e colocando ela nesse mesmo trilho, para tudo rodar de maneira muito mais segura, regulada, e para que as próprias instituições tradicionais se sintam convidadas e estimuladas a rodar ou a criar em cima dessa nova infra. Porque imagina, né? A gente tem toda a discussão de pirâmides, sempre houve um certo véu de uma sombra de ilegalidade em cima da ideia de cripto, né? Nessa visão mais criptoanarquista, dessa descentralização completa das finanças. Então olha, tem muita coisa interessante acontecendo aqui. Deixa eu regular isso, e não regular na ponta, mas deixa eu criar a infra para que as instituições comecem a rodar em cima. Então, para mim, esse é o grande pulo do gato, do Drex. Aí, né? E é em cima disso que no futuro as instituições vão construir as aplicações que vão trazer uma democratização de acesso ao investimento para a sociedade como um todo, maior acesso a financiamento, e aí é bom para todo mundo. Perfeito. Bom, acho que, em primeiro lugar, assim, fazer meu papel de Banco Central, as stablecoins mostraram que, na verdade, a moeda mesmo
é a que o Banco Central emite. Podem chamar qualquer coisa de moeda, mas é a que o Banco Central emite. Eu digo isso porque quando eu comecei a entrar nesse mundo no meu doutorado sobre Bitcoin, na época era só Bitcoin que a gente falava, o pessoal falava assim, você fala que não é moeda porque você quer preservar o seu emprego, você trabalha no Banco Central. E tem questões relativas a número de operação pequeno que pode fazer, mas tem questões relativas à estabilidade do valor. E mostra o seguinte, o mercado precisa de algo que seja reserva de valor e possa ser feito como pagamento, como a moeda. Isso tem que ser estável, né? A gente costuma associar stablecoin com stablecoin referenciada à moeda, mas tem até stablecoin de Bitcoin. Ela tem que ser estável com relação ao que ela é. Mas, de fato, essas stablecoins mostra que o quê? O mercado precisa de moeda. E se o Estado dá as costas, né, se o Banco Central dá as costas, ele acaba criando os seus substitutos. Como a Tamila falou, nem vou entrar nas algorítmicas, que foi um desastre em 2022. Também, de novo, patrimônio, dezenas de bilhões de dólares que evaporaram. Mas mesmo stablecoins que tinham o ativo reserva, que não era totalmente monetizável, como a Tether. A Tether é a stablecoin mais importante do mundo, o terceiro ativo virtual em capitalização de mercado. Ela tinha muito título comercial, tudo mais. Quando veio o pânico de 2022, a Tether não chegou, a cotação dela até caiu, mas não muito. Não foi como outras que perderam a referência, mas teve fuga de saque da Tether substituindo por stablecoins que tinham que tipo de ativo reserva? Moeda, ativos monetários. No fundo a própria stablecoin mostra que a reserva de valor de verdade é moeda. Tanto que a Tether mudou. Hoje o ativo reserva da Tether é título de curto prazo, título de mercado monetário, né? E se o mercado não tiver uma moeda de banco central para lidar com isso, o que ele vai fazer? Ele vai criar suas próprias, que vão estar sujeitas a risco e tudo mais. As stablecoins não é só essa a utilidade delas, mas no fundo que não só o Banco Central do Brasil, mas os bancos centrais que estão criando suas moedas digitais, que não estão pensando no que o Pix faz, como é o caso do Brasil, o que eles estão pensando é o seguinte, olha, legal, você pode usar stablecoin, continua sendo lícito, mas se você está usando porque não tem moeda, eu te dou uma alternativa e isso é uma moeda de verdade, né? Então, assim, em termos de jurídico, o real digital é a moeda que a gente já conhece, é o que os bancos têm em reserva bancária, em conta de liquidação, até na conta PIA, enfim, é o que tem de dinheiro no Banco Central, só que não é numa estrutura de conta, né? Então, não tem diferença jurídica nisso. Agora, o que eu acho que é importante para a gente poder até modular a expectativa, veja, eu sou entusiasta desse mundo, né? Eu não estaria trabalhando nisso, mas muitas vezes as pessoas... as expectativas delas são de benefícios muito imediatos, que eu acho que tem que entender que não é tão simples assim. Então, por exemplo, a gente está numa fase de testes. No teste, não estou dizendo, veja, a gente não me comprometendo com nada, né? Mas o Banco Central ele está testando um tipo de tecnologia, né? O Hyperledger Bezo, ele não está nem se comprometendo a utilizar essa tecnologia. É um teste para ver se ela atende aqueles requisitos de programabilidade, sigilo, que é super importante, enfim. E isso significa escalabilidade, outra coisa fundamental. Então, quer dizer, talvez ela atenda com alguns ajustes. Essa fase de teste precisa ser feita, a gente precisa aprender muito com essa fase de teste, dizer, olha, vamos dizer, escolhemos essa tecnologia, agora vamos colocar em operação, né? Então, não temos um compromisso ainda de falar, olha, se está testando é porque a gente não sabe se vai dar certo. Ela é uma suspeita, né? Assim, tem indício de que ela é própria para dar certo para aquilo que o Banco Central quer, pelo que a gente já estudou. Então, esse é o primeiro ponto, assim, a gente tem ansiedade, mas ainda é uma fase de testes. O segundo aspecto, e esse para o cidadão, quem é de mercado é mais simples, é o seguinte, pelo menos nessa primeira etapa, né, a gente não tem como falar de algo que, enfim, tem uma tecnologia super dinâmica. O real digital não vai ser acessível para o cidadão, ele vai ser acessível para quem tem conta no Banco Central, instituições financeiras, instituições de pagamento. Perdão se eu esqueci algum, mas o grosso são essas duas categorias. O cidadão ele vai ter um token referenciado no real digital, mas o real digital em si não. Esse é o único modelo de moeda digital? Claro que não. Tem outros bancos centrais onde o cidadão pode ter a moeda digital do Banco Central diretamente, o modelo chinês, por exemplo, né? Mas nesse primeiro momento não. Isso demandaria mudança de lei, demandaria até repensar a intermediação financeira, porque tem um risco que o cidadão prefira a moeda de Banco Central e não a do banco, isso geraria problemas sérios para o sistema financeiro, né? Então, não é trivial fazer isso daí, né? E uma outra coisa também que a gente é bom segurar um pouco o entusiasmo num horizonte de tempo previsível, o real digital não vai substituir a moeda física. Isso não é só no Brasil, isso é mundial. E por quê? Infelizmente,
A gente tem um contingente relativamente grande de pessoas que são excluídos digitais, né? Então, no Brasil, em torno de 20% da população não tem celular, não tem conta, não tem nada. Então, se a gente só deixar uma moeda digital, essa pessoa não vai ter acesso nenhum. Então, no horizonte previsível, no médio prazo, ninguém cogita, e eu estou falando assim, nem bancos centrais, onde tem uma inclusão financeira muito maior. Tal. A ideia é ser complementar ao que já existe, né? É claro que quanto mais transações eletrônicas as pessoas fazem, isso diminui custo para a sociedade. Produzir dinheiro é caro, né? Tem transporte de carro forte, enfim. A gente não estou dizendo que não é bom ir para o eletrônico, mas tem num horizonte de tempo, assim, até o final dessa década, com certeza, a gente não está pensando nessa substituição. Então, nessa primeira etapa, passados os testes, o Real Digital operaria num atacado entre Banco Central e as instituições que têm conta lá no banco. Mas só antes de passar para o André, eu acho que tanto a Tâmila quanto você, Rafael, colocaram bem, assim, acho que é mais uma oportunidade para aquela sociedade que ele possa ter mais um caminho do que está sendo colocado aí do ponto de vista tecnológico, né? Eu acho que realmente não substitui, né? Até pela diversidade hoje que a gente se encontra, né, no país, né? Mas, assim, você vê cada vez mais as pessoas entrando nesse mundo digital, né? Um exemplo clássico que eu tive agora fora, né? Fui passear, tava de férias, tudo. Não tem mais papel físico. Assim, assim, logicamente é circunscrito num lugar onde tem muito ali, a gente tava tudo a passeio, né? Tem muito turista, tudo, mas não tem mais. Então, assim, isso talvez, não sei se nessa década ou na outra, a gente vai acabar migrando, né? Mas, assim, hoje é mais uma oportunidade e um caminho que se tem aí, né? Permita só fazer uma propaganda institucional por favor. Esse salto, e aí eu sou muito orgulhoso da instituição a qual eu faço parte, foi o Pix. A gente tem o Banco Mundial faz um estudo de inclusão financeira, né, em pagamentos, e a gente até publicou no nosso site. O Brasil deu um salto de algo em torno de 2/3 da população adulta para 75% de incluídos, e isso foi e veja, o Pix não tem 3 anos, mês que vem vai fazer 3 anos, né, e ele possibilitou contas muito mais baratas, foi o Pix que é fantástico. Eu sou um grande entusiasta, foi trabalho dos nossos colegas. A gente falava da desbancarização lá atrás, né? Era pelo menos o foco do Banco Central, né? Com as agendas, né? Como eu comentei aqui, com o Ilan lá atrás, né? Um pouquinho antes até, era trazer esses desbancarizados, né? E eu vejo que o Pix realmente, ele teve essa democratização e essa entrada muito grande, né? Então, assim, aí eu sou entusiasta, assim, vocês entendem mais aí mas eu confesso que eu acredito muito nos benefícios. Lógico, tem que olhar os riscos, tem que mitigar, tem que mapeá-los, tem que conhecer, mas, assim, eu acho que é uma coisa que a gente vai crescer muito aí, tendo essa estrutura que a Tâmila colocou, que o Banco Central criou. André, fala um pouquinho agora, assim, eu vou ser um pouco mais enfático aí, falar um pouquinho mais do nosso consórcio, acho que da BBC. É bom a gente colocar aí, quem está nos ouvindo, vendo, assim, como é que a gente está hoje com relação aos roteiros, aos testes, a esse projeto Drex? Eu acho que o projeto do Drex em si, o projeto piloto do Drex em si, ele traz toda essa infraestrutura que o pessoal trouxe aqui, né? E aí quando a gente olha para o consórcio da BBC, né, que é basicamente a BBC, a Microsoft, a BibChain, né, e todos os participantes, né, acho que está em 13 instituições. A primeira coisa que salta aos olhos é a pluralidade. Isso é um fato. Né? Então você começa a olhar para um cenário em que, e aí evitando comparações pejorativas, mas olhando para um contexto mais amplo, você tem cenários de consórcio onde você tem alguém isolado, né? Então é ele com ele mesmo. Você tem os cenários onde você tem, e eu adoro esse segundo cenário, que é onde você tem players não financeiros com a ponta de um player financeiro, que é fantástico também. Parabéns para o Banco Central por ter aberto essa possibilidade, e esse é um segundo tipo de desafio. E aí você cai num cenário dentro da BBC, onde você tem 13 participantes que todos são players financeiros e todos em tese participam, ponta final. E aí você tem, na criação de um consórcio como esse, a possibilidade que a gente criou dentro é pensar num nó de serviço. Então a BBC em si, ela não é um player financeiro, né? Ela está ali num contexto de uma associação, onde ela provê para o associado toda uma infraestrutura de serviço.
onde você tem um conceito de 13 participantes com desafios diferentes. Eu trago sempre, claro, assim, o desafio para a gente não é subir um nó, isso é rápido, e a gente faz, tecnologicamente está feito, não é um grande problema, tecnicamente. O desafio é, ok, como é que eu coloco 13 players que são instituições financeiras, que eventualmente são concorrentes entre si, tem produtos distintos, tem visões distintas, mercados distintos, e você coloca elas, e a BBC mandou super bem nisso, você consegue colocar todo esse ecossistema dentro de um mesmo cenário, podendo interagir e ao mesmo tempo garantir privacidade, né, que foi uma discussão gigantesca, e a gente ainda nem tá falando da privacidade lá dentro do blockchain, a gente tá falando aqui na ponta, né, como é que eu garanto que cada um tem acesso exclusivamente às suas chaves, ao seu contexto, que o amigo do lado não acessa a coisa do outro, que cada um tem o seu mini ecossistema, que cada um consiga aterrissar isso dentro da casa, né? Voltando o termo, né? Como é que a gente torna isso humanizado, né? Então, para quem está dentro do consórcio, a gente vai estar no BBC Conecta, vai ter a chance de olhar isso mais de perto. Se você não falar para a pessoa que está rodando o blockchain ali, passa. Né? Porque a experiência é totalmente humana. Então, o que você está fazendo, você está interagindo com uma infraestrutura, que a Tamila trouxe muito bem, você está interagindo com uma infraestrutura de uma maneira abstraída, segura, né? Totalmente provisionada para atender instituições financeiras, né? Não, e é o que você falou, né? Eu acho que são perfis diferentes, né? Eu acho que essas ponderações que surgiu lá de S3, S4, S1, S2 lá, da época da parte regulatória de alocações de capital e etc, né? Puxando a sardinha agora para quem é de risco, né? Que fez com que o Banco Central olhasse esse consórcio e falou assim, poxa, eu tenho desde o pequeno, que tem um patrimônio X, até um grande, que tem um patrimônio X mais um. Então, essa diversidade que fez com que a gente entrasse com essas 3 instituições. E aí, um grande ponto que eu acho que aí a BBC como um hub, aí sim, provedora, né, juntamente com a BabyChain aí, e os demais participantes nos ofereceram do ponto de vista de instituição, como instituição líder, mas assim, eu estou junto com o pessoal, é uma ideia que pode exatamente surgir no futuro, né, que é uma necessidade que é ter custodiantes e custodiados, né. E isso é um ponto super importante. Hoje o Banco Ribeirão Preto ele é um custodiante, né, porque estamos como instituição líder perante ao Banco Central, especificamente nesse projeto, né, para ficar claro, né, que tem um nó ali e o BRP, mas tem as carteiras dos custodiados que são exatamente os participantes do consórcio. Então isso pode ser que futuramente aconteça, entendeu? Que você possa ali fazer a custódia dessas wallets, dessas carteiras das pessoas ali, de corretoras ou de próprios clientes ali que não estão, vamos dizer, diretamente ligados ali na estrutura, né, nessa infra toda que foi criada. Então acho que foi essa, né, André? Foi um grande ponto que nós tivemos. E tem uma preocupação com segurança, né? Como é que você garante isso de uma maneira transparente, né? Porque vocês são a instituição líder, só que os outros participantes também querem interagir, eles querem fazer suas operações. E não faria sentido ele vir aqui toda hora e falar, BRB, faz essa transação para mim. Tanto que a gente nem ficou, eu fiz a transação. Não, tá acontecendo. Eles simplesmente estão experimentando, estão tendo a chance de testar. Eles estão resgatando, estão fazendo todas as operações de maneira autônoma, ao mesmo tempo que você testa um modelo de negócio que atende ao piloto, que é factível na vida real futura. Esse é um modelo que o mercado financeiro trabalha, né, com o conceito de custodiado, custodiante, responsabilidades segregadas, né, para quem é mais do mercado financeiro, até garantir as questões de Chinese Wall, ou seja, eu consigo ao mesmo tempo não misturar patrimônios, né? Interdependência, né? Totalmente. Né? Então, para a gente ficou um cenário onde eu sempre falo assim, acho que a parte tecnológica dentro do consórcio, ela ficou limitada a um escopo bem definido, e foi talvez a parte mais até simplificada de ser feita, mas quando a gente olha para o ecossistema e a maneira como ele foi pensado, aí sim você tem um diferencial, né? A gente tem modelos distintos, né? O cara solo, a instituição que vai solo, a instituição que vai com fintechs e outros cenários juntos, que é fantástico, e aí você tem um cenário altamente plural, né? Você tem um cenário de 3 instituições que podem, agora, em termos de piloto, estão fazendo, a gente
implementou o modelo de custodiado e custodiante para que elas tenham autonomia nas suas operações. E aí, quando a instituição olha para isso, ela fala, poxa, legal, entendi, testei o modelo do Drex, participei do piloto, mas o que mais eu posso fazer com isso? Que é o que você trouxe, né? Eventualmente eu posso olhar para esse modelo e falar, poxa, ok, isso aqui caminhando no tempo adequado, dentro da regulação, é o serviço que eu posso prestar, é a forma. Os custos foram altamente diluídos, né? Você está falando, poxa, em vez de você fazer 13 projetos distintos, você pegou e fez um projeto, colocou 13 lá dentro. E claro, tem uma questão de volume, de tempos e movimentos, mas a diferença entre 13 e mais não daria, do jeito que foi montado, não daria grande diferença tecnológica. Né? Então esse é um cenário que o consórcio aborda de uma maneira distinta do que a gente vem acompanhando dentro do mercado como um todo. Não, acho que é isso, perfeito. Bom, gente, eu vou fazer a última, prometo, que eu aprendi tanto aqui, eu devia ter trazido até alguma coisa para anotar, confesso, viu? Mas é uma pergunta mais assim, não se tem o certo ou errado aqui, né? Assim, a gente está sempre buscando a melhor forma, né? Assim, o que vocês veem? O futuro aqui não é o futuro que eu estou dizendo para daqui 4, 5 anos, pode ser amanhã, como o Rafael colocou, esse mundo é muito dinâmico, assim. Diante de tantos conceitos e possibilidades e até o que está inerente a isso tudo que é os riscos, né, assim, tantas vantagens, desvantagens, etc. Como é que vocês enxergam isso? Vamos lá, terminou, as coisas estão caminhando em paralelo, mas terminou o projeto piloto lá em junho, onde o Banco Central vai fazer as suas conclusões, né, sobre a programabilidade, sobre a segurança, escalabilidade, e falou assim, poxa, acho que o negócio nessa estrutura tecnológica, DLT, funciona bem, as coisas agora tem um embasamento aqui, vamos seguir. Como é que vocês enxergam que as instituições financeiras, principalmente no primeiro, né, na linha aí de chegada aí que está começando, né, depois a gente desce para a sociedade, etc., vão trabalhar com isso? O que seriam os próximos passos aí? E eu não estou falando muito de, como eu falei, de futuro lá para frente, não. Agora, assim, estamos falando de coisa de 1 ano. Por favor, aí, André, Rafael, fiquem à vontade aí, nas suas considerações finais aí, por favor. Tá, eu consideraria 2 aspectos, assim, o primeiro aspecto é um projeto piloto, então trouxe bem sabiamente. Então, continuar, aí você vai ter todo um novo roadmap, ou até novos testes, né? Você pode ter novos testes ou um roadmap em cima dessa tecnologia para seguir. Mas um fato inevitável é o estado mudou, não será mais o mesmo. Porque quando você coloca 3 instituições para não teorizar sobre blockchain, eles estão trabalhando com blockchain, eles estão experimentando, vendo a tecnologia, vendo acontecer, entendendo a eficiência. É muito diferente, assim, as pessoas vão estar ouvindo a gente aqui no podcast e a pessoa está teorizando muito daquilo que a gente está falando, ela está formando na mente. É diferente, o cara está lá com a tela aberta, onde ele faz uma transação e ele entende, eventualmente alguns pela primeira vez, institucionalmente, ele entende o poder daquela tecnologia, ele transacionou de um cara para o outro em segundos. Não que isso ele não faça hoje, mas assim, de uma maneira muito rápida, com programação, fez uma transação entre títulos públicos, comprou, vendeu de uma maneira extremamente simplificada, extremamente rápida. Então, o mercado não volta para onde estava. E a gente tem um regulador que está sempre pró-tecnologia. Então, o cenário que eu vejo qualquer que seja... E o Roberto Campos disse na última conversa que ele quer que o sucessor dele seja um cara de tecnologia. Poxa, mais do que ele vem fazendo, né? Então... eu acho que ele manda muito bem, sou fã, sou suspeito. Mas eu acho que a ideia é assim, qualquer que seja o cenário que a gente tem, que lembrando é um projeto piloto, né? E é para teste, qualquer que seja o cenário que a gente chegue lá, a gente chega num cenário em que mudou o tabuleiro, né? Você tinha um tabuleiro ali de 5 grandes players que já vinham aí, quando a gente olha os sandbox e projetos que saíam no mercado, a gente está falando de 5, 6 anos para trás, gente. Você pode concentrar em 5 grandes players dentro do mercado de blockchain, e aí você olha para um cenário onde você fala assim, ok, minimamente agora eu tenho 16 consórcios, né? Se não me engano é esse o número, eu tenho 16 consórcios. Na hora que eu começar a somar as instituições em cada consórcio, que supondo que seja um em cada, mais os outros 13 da BBC, a gente chegou num ecossistema. É um sonho que eu tenho desde antes de 2018, que era ter um ecossistema. Então você criou um cenário de movimento, de ritmo, e a gente já vê, conversando com instituições, que
várias delas já não estão mais pensando no piloto. O cara fala assim, legal, o piloto é legal, bacana, entendi, tô testando, aprendi, ótimo, vai andar, a gente tem um crédito em cima disso de alguma forma, né, com todos os cuidados e a regulação, mas você trouxe para a pauta, e não uma pauta só de custo, né, eu tô regulatório, eu tô fazendo porque eu sou obrigado a fazer, você saiu daquela pauta do regulatório, e agora você começa a conversar com instituições financeiras, onde o cara começa realmente, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, a entender que aquilo não é mais sobre teoria. Ele começa a olhar para e falar assim, poxa, agora eu comecei a entender de fato a oportunidade de negócio que eu tenho aqui. Então agora você vê IFs e alguns clientes que ele começa a olhar para o mercado e falar, poxa, e se eu fizer tal produto assim? Qual que é o ganho que eu tenho aqui? Qual que é o ganho que eu tenho ali? Então, a minha leitura é um trem que saiu, né, da estação, ele está agora num ritmo de piloto, então ele vai seguir um ritmo cadenciado e cuidadoso, né, que é uma brincadeira para quem é de ferrovia aí, ele faz nas primeiras viagens, né, mas ele só acelera, né, qualquer que seja o cenário, ele acelera. A gente já vê instituições já se preparando para ano que vem lançar coisas bem maiores. A gente vê, antes de passar a bola aí para o Rafael e para a Tamila, a gente vê dois movimentos, né, que começa a surgir agora, principalmente lá na instituição. Essas oportunidades, né, de modelos de negócio, né, falando especificamente de produtos e serviços, e toda a integração com o seu backstage para trás, né? Poxa, como é que vai funcionar isso com relação ao meu core, com o meu sistema legado? Que não pode, a gente tem que estar né, integrado, não tem como. Então, acho que é a visão do back com o front, né, se unindo aí e vendo esse mundo como é que vai caminhar. Realmente, acho que tende a acelerar aí. Vou deixar a Tamila, tá, Rafael, por último. Eu quero ouvir você um pouquinho, tá? Eu por último? O Rafael, quero ouvir o Rafael. Primeiro, diferencial. O primeiro eixo que eu vejo a gente evoluindo é na regulação do que a gente chama de prestadora de serviço de ativos virtuais ou exchanges. Hoje, um player sério sofre no mercado, porque ele vai concorrer com gente picareta oferecendo coisa que não pode ser oferecida, né, ou não deveria ser. O pessoal cita muito pirâmide, por exemplo. Eu digo assim, o cripto sofre muito porque boa parte, aliás, a grande maioria das pirâmides é o que a gente chama de engenharia social. De cripto mesmo não tem nada. A gente já vê o projeto, é alguém que usa o nome de cripto. Então, assim, cripto tem vários problemas, mas esse não é um deles. Assim como tem golpe com o Pix. Sim. E a tecnologia é robusta, ela não tem problema, né? O problema é a engenharia social. Então, hoje fica muito difícil, como não são... Futuramente as pessoas vão poder ver quem está autorizado pelo Banco Central, saber se alguém... Porque se não é autorizado, já suspeito que tem alguma coisa errada, tal. Então, acho que esse é um primeiro aspecto importante desse mercado evoluindo, né? Acho que como regra concorrencial para quem é sério no mercado, tanto que no ano passado a pressão por aprovar uma lei veio de muita gente de mercado, porque sabe que no dia a dia concorrer com picareta é muito difícil. E o Real Digital complementaria isso, porque ofereceria a essas entidades uma possibilidade de liquidação com algo interoperável com o que eles já fazem, né? Então, acho que esse é um primeiro ganho que a gente tem para esse mercado. Para o mercado mais de instituições financeiras tradicionais, eu consigo ver dois tipos de modificação. A primeira delas é trazer essas tecnologias para novos negócios ou para reduzir custos do que já é feito. Então, acho que é um ganho incremental importante para quem, ou seja, a intermediação financeira vai continuar existindo, existem razões de mercado econômicas, ela não vai sumir. Agora, tem uma outra coisa que é, mesmo quando essas tecnologias não entrem, só o fato de existir algo diferente, provocando aquilo que as instituições já fazem, vai fazer com que elas repensem os seus negócios. Então, talvez as instituições decidam que para alguns negócios não vale a pena trazer tecnologia de registro distribuído, mas trazer alguma coisa emprestada, né? Modificar. Por exemplo, a gente lida muito com mensageria. Hoje a gente se questiona, será que, porque mensageria dá para programar, mas será que a gente não consegue fazer aquela coisa de compor várias programações em mensageria? São várias mensagens autônomas. Será que a gente não consegue fazer isso porque a mensageria não foi pensada para fazer isso ou porque ela não pode fazer mesmo? Hoje eu não tenho essa resposta. Né? Mas, por exemplo, eu posso programar um Pix e tudo mais. Então, são coisas que vai forçar a indústria a se repensar. Por exemplo, a gente fala muito de transação cambial, é um grande gargalo do mundo. Já existe a Ripple, por exemplo, que é um ativo virtual que existe, de certo modo, para tentar contornar esse gargalo usando tecnologia de registro distribuído. Tem lá a briga com a SEC, que ainda considera que é security, mas, enfim, isso ainda está em aberto. Agora a gente tem, por exemplo, a Swift. Swift, líder mundial em mensageria,
monopolista, é uma empresa que, enfim, é cara, a mensagem Swift é testada, é segura, mas é cara. A Swift já está testando aplicações na corda, que é uma solução. Ou seja, talvez ela conclua que não sirva, mas no fundo você força os players que já estão no mercado a testar isso daqui e ver se precisa modificar as práticas que eles já fazem. E para nós, reguladores, o grande desafio aqui é o seguinte: sem abrir mão do nosso mandato, veja, a gente no Banco Central a gente repete, né, não estou na área de inflação, isso é um outro mundo que o pessoal repete, mas para a gente segurança e eficiência, segurança e estabilidade do sistema financeiro são importantes para a gente trazer eficiência. Então, a gente não pode deixar de lado o nosso mandato. Então, isso implica regular e muitas vezes não é exatamente no interesse, né, não é o que o mercado está querendo. Agora, como que a gente pode conciliar o nosso mandato sem inibir que inovações surjam a todo momento, que o próprio mercado tome risco, claro, de uma maneira aceitável, né, mas esse é o grande desafio. A gente vai ter que a todo momento repensar a nossa regulação, ver se a gente está se apegando demais a algo que sempre foi feito assim, ou se na verdade aquela regulação ela tem um objetivo maior que a gente precisa manter e não pode abrir mão. Então, para isso, e aí falo mais em meu nome, não do Banco Central, eu sou entusiasta de regulação e construção em conjunto com o mercado. Não no sentido de captura do regulador nem nada, os objetivos são diferentes. O Banco Central tem um mandato, as instituições têm lá seus estatutos e tudo mais, são objetivos que muitas vezes entram em conflito. Mas no sentido que eu acho que já está superada aquela ideia de um regulador que ele sabe, ele edita a norma e agora todo mundo obedece, né? Falo da minha experiência profissional, normas trabalhadas em conjunto com o mercado, com todo o conflito e dificuldade que tem uma qualidade muito maior. Não, e uma absorção, né? Uma absorção dos regulados muito mais fácil, né? Eu acho que esse é o grande ponto. E realmente isso a gente vê aí a todo momento acontecendo, né? Então também, de novo, volto a falar na palavra entusiasta, que realmente acredito muito nesses projetos aí, tá? Tamila, considerações finais aí. Finais, vou ser breve. Acho que eu não espero chegar em junho para ver, tá? Eu espero, como o André disse, eu acho que agora que todo mundo já colocou o pezinho nessa água e já sentiu como é que funciona a tokenização, em como é que a gente tem que repensar a infraestrutura de mercado financeiro para prover novos serviços e produtos, considerando todo o mercado de DeFi que está acontecendo em paralelo, é isso. Hoje, as instituições, a maioria já está, né, como o André até comentou, mas hoje as instituições têm que desenhar a sua estratégia de atuação nessa economia tokenizada para que, uma vez que o piloto termine, ela já consiga atuar, claro. A gente vai ter regulação vindo aí, mas assim, hoje ainda já dá para fazer muitas provas de conceito, muitos MVPs internamente, sem necessariamente ir a público, porque é o que você disse. Para que, lá na frente, ano que vem, essas empresas consigam oferecer produtos e serviços desse universo, elas precisam capacitar pessoas, elas precisam rever a integração com os sistemas legados, né? Então, como é que eu implemento a operacionalização de algo que vai ter uma nova infraestrutura e como é que eu conecto com a minha infraestrutura pré-existente, como é que eu revejo toda a minha governança, minhas políticas, procedimentos, como é que eu penso em compliance, então, né, pensando aí nessa regulação que está vindo. E, claro, que novos produtos e serviços vão fazer sentido para mim enquanto instituição com essas forças, essas fraquezas e esse tipo de cliente. Então, e na ponta, para finalizar, como é que eu comunico, que interface eu vou usar para levar essa experiência para o meu cliente final? Porque aí é um trabalho que vai caber às instituições, né? É isso, a gente está falando de infraestrutura, Banco Central está auxiliando junto com o mercado na criação desse novo sistema, né, de liquidação. Os produtos e serviços vão surgir. E como é que eu levo, como é que eu empacoto eles de uma forma que seja simples, fácil e interessante para o cliente final? Então, eu acho que é isso, né? Acho que as instituições não devem, eu não espero que em junho elas estejam lá. Eu espero que elas estejam fazendo isso agora. Já. Porque o que o Banco Central está fazendo, como a gente já falou antes, é se antecipando. E as instituições têm que fazer o mesmo. Não, tá perfeito. Eu acho que aqui é só pegando um gancho de uma frase sua, que a gente vê isso a todo momento, acho que até no próprio Banco Central que a gente vem acompanhando,
talvez é o tema aí para um próximo foco aí do podcast Fala BBC, que é com relação à capacitação das pessoas. Eu acho que esse mundo está tão dinâmico que, assim, se os colaboradores, né, das instituições, o próprio Banco Central não se capacitar, né, essa é uma dificuldade que a gente vê hoje, né, isso é público do Banco Central, né, as pessoas estão estão saindo do Banco Central por N motivos e as pessoas, né, os mais jovens ali precisam ser capacitados para também atuar do ponto de vista do regulador. E a gente sofre muito isso lá no banco, né, onde buscar esses profissionais capacitados que tenham essa visão, acho que em todos os parceiros praticamente, né, talvez a gente está 10 anos sem concurso. Pois é, então foi sem isso, então assim, não. então a gente acho que a velocidade, né, e demora um pouco mais para que haja uma remodelação do próprio indivíduo, né, do ponto de vista de capacitação profissional, né, acho que isso é uma coisa importante. Bom, eu gostaria aqui de encerrar esse episódio, né, Fala BBC, com um tema aí de tokenização da economia e o Drex, que para nós, para mim foi muito produtivo, eu aprendi demais com vocês, tenho certeza aí que quem está nos ouvindo, quem está nos vendo aí, também, acho que a gente tentou aqui não utilizar as linguagens eu falo aqui linguagens de máquina, né, que são as linguagens, mas trazer realmente para uma linguagem mais simples, né, com exemplos, tanto do ponto de vista da regulação, do ponto de vista técnico, né, e a Tamila aí colocando todas as informações pelo conhecimento dela desses ativos, direitos de propriedade, o que se tokeniza, o que não se tokeniza. Então, assim, agradeço muito, confesso. Tô muito feliz e continuo agora muito mais, né, entusiasmado com tudo isso que vem acontecendo aí do ponto de vista do mercado financeiro. Agradeço mais uma vez e vamos juntos. Obrigado, gente. Agradeço. Obrigada. Obrigado. Prazer.